A carta específica, na semana passada nós falamos sobre Éfeso e hoje vamos falar sobre Esmirna. E ele é um texto relativamente curto na Bíblia. Eu quero ler ele inteiro antes da gente ir folheando os slides. E olha só que interessante, Apocalipse capítulo 2, versículo 8 nos diz: escreva essa carta ao anjo da igreja em Esmirna. Esta é uma mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. Conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Amém? E nós temos construído essa palavra, inclusive, sem combinar nada, durante o domingo. Pela manhã, o apóstolo Hudson Medeiros ministrou uma palavra poderosa aqui. E hoje, além dessa palavra, nós vamos ceiar daqui a pouquinho. Interessante que há um pensamento comum que está ligado às coisas da terra. E nós precisamos ter uma mente do alto, e não somente nas coisas que estão no alto, mas das que são do alto por essência. O que isso significa? É ter um pensamento eterno. Algo que é elevado a uma categoria superior. E a compreensão dessa categoria superior são de pessoas que não vivem a forma mesquinha do que significa somente estar aqui nessa terra e resolver as questões da terra, porque essa vida é passageira. Acho que podemos colocar o primeiro slide aqui, disponível. Interessante que a igreja de Esmirna, ela passa por essas virtudes, que é uma grande constância espiritual e um tesouro celestial. Isso é afirmado no texto. Interessante que sobre pecados e fraquezas, aqui há uma distribuição muito específica, porque não fala especificamente sobre isso. Esmirna quase que passa ileso em relação às demais igrejas. Se você der uma boa mergulhada nas cartas de Apocalipse, você vai entender sobre isso, porque Esmirna passa por esse contexto quase que ilesa a leitura do que nós nos debruçamos em relação aos poucos versículos que falam sobre. Pode passar o próximo, por favor. Essa promessa específica, ela está relacionada à coroa da vida. E aí você vai entendendo que a coroa da vida, ela está como um grande desfecho. Repita comigo, desfecho. É como se na conclusão das coisas houvesse uma autoridade que será depositada sobre a cabeça das pessoas. E tudo aquilo que biblicamente vem sobre a cabeça está relacionado a governo. E governo e autoridade, Deus não confia a qualquer um, porque há um caminho específico na construção desse governo. Porque se o reino de Deus tem uma linguagem, nessa linguagem os que permanecem, caminham nela, se identificam com ela, não só por afinidade, mas decide viver isso com a própria vida, naturalmente ou sobrenaturalmente irão governar com Cristo. Então existe uma dinâmica de governo na igreja. E a dinâmica de governo na igreja não se estabelece, não se manifesta somente para essa vida, mas também para a eternidade. Assim como o texto diz que Cristo nessa vida morreu e foi ressuscitado, sobre nós, ainda que venhamos a morrer, e nós vamos morrer se o Senhor não vier antes disso, nós ainda temos uma oportunidade de viver essa segunda morte. E inclusive isso nos é isentado nesse texto. Porque a Escritura nos dá garantias de estabilidade e compreensão de vida. Não se trata somente de entender um versículo ou memorizar alguma coisa, um determinado tipo de tradução,
ou ter uma afinidade somente emocional com as Escrituras. Porque a afirmação desse texto relacionado a Esmirna traz a coroa da vida como um grande reconhecimento da parte de Deus. E sim, Deus reconhece, Deus separa pessoas de pessoas. Não, nem todos são filhos de Deus. Somente aqueles que reconhecem a Cristo como seu Senhor têm o direito de reconhecer a Deus como Pai, porque nele tem um acesso. Você está me entendendo? Esse papinho de que Deus ama todo mundo, tá certo. Agora, de que todo mundo é filho, não. Porque para ser filho é necessário entender a dinâmica do Cristo e o acesso do Cristo ao que isso significa. Esmirna é uma cidade próspera, mas ela possuía em si uma hostilidade. E ela tinha essa hostilidade em relação à fé cristã. A igreja, pobre materialmente, mas rica espiritualmente. É como se houvesse uma dinâmica distinta, porque há quem diga que quem não tem dinheiro é endemoniado. Se não ter dinheiro for endemoniado, não sei o tamanho do percentual, mas o nosso país, que é um país não rico, talvez seja um país endemoniado. O que nós sabemos que não é uma verdade, assim como existem países que são abastados financeiramente e possuem estruturalmente o humanismo como base de toda a movimentação e toda a decisão. Nós sabemos as aflições que passamos quando pisamos na Europa, porque não encontramos lá uma sensibilidade espiritual para se conectar, às vezes com pessoas que já estão lá e estão sofrendo por frieza espiritual. Então uma coisa não necessariamente é relacionada à outra. Nem toda escassez é falta de bênção, falta de cuidado de Deus. Agora existem riquezas específicas que o céu reconhece e transformam essas riquezas específicas em uma grande expansão. Porque o Senhor sempre pega os que não são e fazem eles ser alguma coisa, fazem eles ser alguém. Pega aqueles que aos olhos de todos não são nada, mas pega pela mão e posiciona essas pessoas, talvez para confundir o pensamento dos sábios. Eu não entendo o porquê. Porque seria muito mais fácil o Senhor usar somente os abastados e os capacitados. Em algum momento pode pegar quem não é, só para confundir quem é. Interessante que a autoria afirma a ênfase da escrita, porque se trata daquele que venceu a morte. Ou seja, não é um texto de qualquer um, não é só a expressão do autor, Ingrid, não é só a expressão de quem pegou a caneta e disse alguma coisa, mas o relato de João é das palavras daquele que transcendeu aquilo que para nós é o fim. Aquele que transcendeu toda essa questão. Ele se afirma como o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Jesus se apresenta como referência de perseverança até o fim. A estação da perseverança não é até você comprar a casa própria, até você pagar o seu carro, comprar o seu carro. Não é até acontecer um determinado estágio da sua vida. Perseverar até a morte é perseverar até o fim. Ele é a nossa garantia de que a fidelidade até a morte não é em vão. Porque nós vivemos para a eternidade e na eternidade podemos descansar. E olha, essa garantia vem de quem venceu a morte. E se ele venceu a morte, a gente pode descansar, porque ele nos chama até ele. E nisso a gente pode permanecer. Amém? Amém? Você pode dar glória a Deus aí? A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória.
morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Pode passar o próximo slide para mim, por favor? Pode passar. Uma igreja sofredora, mas viva. Pode passar o próximo. Aquele que venceu a morte é o autor dessa escrita. É isso que o texto nos diz. Agora olha que interessante. Conheço a tua tribulação. Jesus vê a dor, a pobreza e a perseguição. Nada escapa ao olhar do Senhor. Ele reconhece o sofrimento e a fidelidade em meio à provação. Quando ninguém mais vê a sua luta, saiba que o Senhor está vendo. E Ele valoriza cada movimento, cada decisão, cada questão, cada posicionamento, cada contexto dentro disso que chamamos de tribulação. Pode passar o próximo slide. Essas provas maiores virão para nós, é como se fosse um ponto de exclamação acerca do entendimento dessa carta. Porque o diabo lançará alguns de vós na prisão, diz o texto, para que sejais postos à prova. Jesus não esconde o sofrimento, mas antecipa e fortalece. Lembra quando Jesus diz: no mundo tereis aflições? Tem gente que escapa desse versículo e só quer saber de um mundo, de um livramento absurdo. Mas por que, pastor? Acho que eu vim na igreja errada então. A outra igreja aqui na rua, ela fala outra coisa. A minha Bíblia diz essas duas coisas e muitas outras sobre aflições, tribulações, dificuldade, calúnias, difamação, perseguição, algumas faltas até. Coisas que dão errado, irmão, no caminho, a gente não sabe nem como explicar. Quem aqui acompanhou as lives essa semana aqui na igreja? Tem mais de 11 horas disponível de live. Você vai conhecer um pouco mais de mim acompanhando esses conteúdos. Eu estava num dia que deu muita ventania aqui em São Paulo. Eu estava caminhando, saindo do shopping Santa Cruz. E eu fui fazer alguns exames ali. Eu estava com um fone de ouvido grande, daquele que é de concha, aquele grande assim. E ele tem uma haste super reforçada aqui em cima. E ela é grande. E eu nunca saí com aquele fone na rua. Acho que ele chama muita atenção. Sempre uso um pequenininho assim, discreto. Mas naquele dia eu saí com aquele fone, sei lá, ele estava em cima do balcão, estava carregado. Eu peguei em cima e coloquei e disse: eu vou rapidinho.
quando eu estava voltando do shopping, aquela ventania, muita gente perto do ponto de ônibus esperando, as calçadas ali são bem movimentadas, quando de repente, irmão, um galho, mas um galho, não era um galho, era um galho. Aquilo desprende, eu sei lá de onde, de todo aquele monte de árvore que tem ali na descida da rua Loifgreen. Aquilo veio, e do jeito que veio eu nem vi. Porque eu estava ouvindo uma palavra aqui, e era um contexto de estudo. Eu estava ouvindo aquela palavra, eu estava compenetrado no que eu estava ouvindo. Quando de repente aquele galho veio na minha cabeça. Irmão, não era um tamanho de um cabo de vassoura, você multiplica por 8 isso. E aquele troço veio do jeito que bateu na minha cabeça. O fone voou para um lado, o óculos voou para o outro. E esse negócio de 10 mil à tua direita e 1.000, que você não será atingido comigo, não funcionou ali naquela hora. Porque no meio de toda aquela gente, o galho caiu na minha cabeça. Você pode ter 2 interpretações sobre isso, e eu acabo me debruçando nisso com uma doce esperança. Primeiro que o meu fone ficou avariado. Se eu não tivesse com ele, irmão, eu não tenho um cabelo bonito assim, igual as pessoas que têm cabelo aqui. Não sei se você notou, eu sou calvo. O fone ficou marcado. E ele pegou exatamente em cima da haste do fone. As pessoas juntaram o fone, o outro juntou o meu óculos. O senhor está bem? Eu estou bem, eu não sabia nem de onde que tinha vindo. Aí eu olhei para o lado daquela moita. Mas o senhor está bem mesmo? Estou bem. Coloquei a mão na minha testa, tinha um vermelho assim, bem discreto. 2 explicações para isso. Ou eu sou a pessoa mais azarada da face da terra, ou eu sou a mais protegida, porque se não fosse aquele fone, minha cabeça tinha sido aberta ali, no meio da rua. E eu nunca usei aquele fone na rua, nunca saí com ele de casa. Ah, então o inimigo se levantou contra a sua vida. Irmão, eu nem sei se é o inimigo, se é só um galho mesmo, ou se é só o vento mesmo. A questão é que eu me senti guardado, porque depois que aconteceu, eu saí dali caminhando e disse: Senhor amado, tinha tanta coisa para resolver, que se eu chego a ficar parado por causa disso, ia dar problema. Você já passou alguma questão assim, que você chegou a ficar pensando que você estava perturbado, endemoniado, ou era muito azarado mesmo? Não me deixe sozinho. A gente fica em crise. Eu fui para casa conversando com o tal do anjo do Senhor, de que você estava fugindo do vento, né, macho? Você não queria estar ali comigo, não. Só anda comigo de carro, a pé para São Paulo, você não quer saber de mim, não. Começa a rolar em DR comigo mesmo. O que eu fiz de errado, Senhor amado? Minha vida. O Senhor me guarda, porque eu estou fazendo coisa errada aí, está vindo, olha a correção, toma um galho na tua cabeça. Se Deus fosse tacar galho na cabeça de quem faz coisa errada, irmão, não ia ter mais árvore em São Paulo. Não é? Esse contexto de que a coisa vai ficar mais tensa afasta muita gente de Jesus. Porque aqui as pessoas esperam o livramento. Agora, se eu disser para você, você vai andar em alto nível com Deus e a perseguição vai aumentar de forma compatível, duvido você dar um glória a Deus aí. Que estranho, né? Como assim, pastor? Você vai se levantando. Tem hora que você está lutando contra o demônio da esquina da macumba. Você está lutando contra a tigela de farofa ali, com a pipoca. Daqui a pouco você dá uma levantada um pouco mais, conforme você vai levantando, daqui a pouco já não é mais com aquela casta ali, irmão. Já é outra coisa já. O alvo nas tuas costas aumenta. Aí você quer aqui, né? Te venceste. Aí você sai daqui, quando atravessa a rua, principado e potestade está te esperando para te provar. Qual é o melhor gesto? É estar no Senhor constantemente. E entender que se essas provas maiores vêm, da mesma forma o livramento será compatível. E você vai glorificar ao Senhor em tudo. Pode passar o próximo. Porque você entendeu a dinâmica da coisa. Sendo fiel até o fim, até a morte. Ainda existe uma cruz a ser carregada.
A fidelidade não é apenas um momento, é um caminho. Permanecer fiel mesmo diante da morte é o chamado. Perseverar é resistir quando tudo diz para parar. Um conselho que eu dou aos pastores dessa casa, a todos eles: quando você quiser muito aparecer, se esconda. Quando você estiver na vibe de aparecer, se esconda. Agora, quando você tiver certeza que você tem que se enfiar dentro de um buraco e não sair nunca mais de lá, é hora de você aparecer. Porque não é a motivação do seu coração, é o senso de propósito, do quanto você caminha nessa fidelidade, ainda que tudo à sua volta queira te parar. Você está me entendendo? Esse conselho é para você também. Ah, pastor, mas eu não sou honrado. Nós vamos fazer um monte de medalhinha aqui na igreja. Honra ou mérito? Qual é o mérito? Eu existo. Eu não busco isso para mim. Por que eu tenho que ter uma bandeja para sair fazendo isso pelas pessoas? Não, irmão, nós não vamos ter o troféu os melhores do ano aqui. Nós não vamos ter o troféu alguma coisa de música. Nós não vamos ter o troféu alguma coisa de pastor. Nós vamos ter o troféu alguma coisa É quem persevera, é quem permanece, é quem insiste, é quem se doa, é quem abençoa, é quem ama, é quem não fala mal, é quem abençoa, é quem tolera, é quem pega no colo, é quem segura na mão. Quem segura pela mão é quem cuida de gente, é quem se importa com quem não está bem. Você está me entendendo? Pode passar o próximo, por favor. Pode passar, eu já falei sobre isso, essa promessa em relação à coroa. Agora, quem tem ouvidos, ouça. Aqui ele parte sobre um princípio muito básico, que a mensagem é para todos, mas somente os sensíveis ao Espírito Santo é que vão entender. O Espírito fala à igreja de Esmirna, mas ela também fala à igreja de hoje. Ela literalmente diz: permaneça, resista e vença. Pastor, como é que eu resolvo tal coisa na minha vida? Você resolve permanecendo, resistindo e vencendo. Mas como é que eu dou um passo a mais em relação à minha vida de fé, minha casa, minha família? Permaneça, resista e vença. Mas como é que eu resolvo as finanças na minha casa? Eu estou com uma vida complicada, estou devendo para tudo quanto é lado. Permaneça, resista e vença. Qual é a materialidade disso? Fazer o que é preciso ser feito. Seja bíblico. Permita que o Espírito Santo te tome pela mão e te conduza, te leve a um passo além. Quando você for pressionado a voltar atrás, por favor, avance. Quando você for pressionado a viver uma outra vida que não a vida do Senhor, por favor, permaneça nos fundamentos. E se os fundamentos que você insiste em permanecer nunca te levaram a lugar nenhum, revisite-os. Faça como todo sábio, pega todo o argumento de fundamentação na sua vida e revisita eles. Comece a pegar aquele caderninho de anotação que você tem lá com as palavras recebidas e vá através desse caderninho entendendo. Porque talvez existam coisas ali que através de um ensino errado tenham te comprometido. Existem ajuntamentos que nessa carta a Esmirna são chamados de sinagogas de Satanás. Sinagoga é onde se ajunta, se debate e se chega a conclusões, aonde se estuda sobre determinados prismas. Quando eu falo para você sobre fundamento e permanecer, revisite os fundamentos que te trouxeram até hoje, porque talvez possam ter sido anos e anos, décadas e décadas a fio de convicções erradas. A oportunidade que nós temos aqui é de viver o Evangelho, não desistindo por causa da pressão, entendendo a fidelidade como uma linguagem do céu. A sua dor, ela é vista, ela jamais passa desapercebida pelo Senhor. E a sua fé, ela é preciosa. A sua vitória, ela está garantida em permanecer, em não desistir. E a perseverança acaba sendo essa ponte entre o sofrimento e a coroa, porque há um desfecho. E nesse desfecho é a conclusão de todas as coisas. Você sabe,
tem um detalhe muito interessante, eu já vou concluir essa mensagem. Nós vamos orar e vamos cear. Biblicamente, nós temos os relatos da história das pessoas com Jesus. Jesus é a expressão de Deus na terra. Um dia um homem olhou para ele e disse: bom mestre. E Jesus respondeu com a resposta menos provável daquele contexto. Ele disse: por que me chamas de bom? Quantos lembram desse texto? Jesus disse: por que vocês me chamam de bom? Bom é meu Pai que está nos céus. Foi isso que ele disse? Bom é o meu Pai que está nos céus. Agora, por que ele negou a afirmação da bondade, o reconhecimento dessa pessoa em relação a si mesmo? Porque a sua obra ainda não havia sido concluída. Você só pode determinar se é bom ou se é ruim, se a obra está concluída. Entenda, a obra na sua vida ainda não está concluída. Então não permita que nenhuma sentença e nenhum desfecho determine quem você é, porque ainda há tempo de conserto, de elevar o nível, de persistir, de resistir, de seguir caminhando com fé, não esmorecendo por causa de notícias, situações, problemas, enfermidades. Não pare nas calúnias, na difamação, não, ainda tem mais. É Deus te trazendo para cima, é Deus te colocando no lugar de evidência, e ao mesmo tempo isso vai exigir de você um comportamento compatível. Escute, se ainda respira tem jeito, e se é tempo de viver, viva segundo a linguagem do céu, que é firmada em fidelidade. Deus é fiel e Ele permanece na fidelidade dEle. Por que não nos achegarmos a isso e desfrutarmos do que isso significa? Esse é o convite para nós nessa noite. A carta a Esmirna nos ensina sobre. Não deixe de ler e meditar nas Escrituras. Esse também é um convite. Por favor, se coloque em pé. Eu acho que nós podemos significar isso também em oração, porque sempre nós temos essa oportunidade de absorvermos a Escritura e aprendermos sobre ela. Semana passada você aprendeu sobre Éfeso, hoje você está aprendendo sobre Esmirna. Na semana que vem será outra, e assim nós vamos por 7 semanas. Interessante o quanto que esses dias também estão comunicando muito para nós nos bastidores. Quem está mais perto sabe o significado desse movimento de domingo à noite. Porque nós precisamos ter convicção em tudo que fazemos e o quanto que somos moldados e conduzidos por Deus a permanecer debaixo da palavra que nos trouxe até aqui. O meu convite para você é que você que precisa desse fortalecimento e desse pertencimento, você, por favor, levante suas mãos aí onde você está. Tenha esse gesto de fé. Diga: Senhor, como eu preciso ser fortalecido.